Bom dia, galera. Hoje é dia 1º de setembro de 2016 e hoje eu tô bem nervoso e chateado com o que aconteceu ontem com relação ao impeachment. Se você tá felizinho aí que a Dilma foi empichada, perdeu o mandato e etc., eu não ficaria tão feliz assim. Pelo simples fato de ela não ter sido por não ter sido suspendidos seus direitos políticos, por não ficar inabilitada para cargos públicos e se candidatar pelos 8 anos, como previsto na Constituição. Por quê? Porque um impeachment por si só, sem essa consequência, não é nada. Não é nada. Desde a Grécia Antiga é previsto lá que quando o político perdesse o seu mandato, por quê? No caso dela, porque foi condenada por crime de responsabilidade, é uma condenada. Então, desde a Grécia Antiga, a pessoa era afastada e inabilitada por um certo período para participar de candidaturas e etc. Então, o que adianta afastar ela, deixando ela com os seus direitos políticos 100% inabaláveis? Não adianta nada. Não adianta nada por quê? Porque o povo é burro. E aí, a gente está agora no final de 2016, tem 2017, 2018 tem eleição de novo. Você acha que ela não vai participar? Provavelmente vai. Não tem possibilidade de ganhar? Tem. O povo é idiota, vota nela de novo. Vota nela de novo, nem que seja para prefeita de alguma coisa, vereadora, qualquer porcaria. Beleza, isso é um dos pontos. Segundo ponto, podem nomear ela para ser ministra de alguma coisa, alguém que tenha foro privilegiado, para quê? Para se esquivar da primeira instância, tendo em vista os processos criminais aí que vão cair pelas costas dela. Tem um monte de repercussão negativa. Então, eu estou e fiquei, ontem estava mais ainda nervoso, né? Já que eu dormi, acordei um pouco melhor. Mas continuo. Então, artigo 52 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Senado Federal, esse é o texto. Daí você vai lá no artigo 52, inciso 1º. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, tal. Daí a gente vai lá no parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1, que eu acabei de ler, funcionará o presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, limitando-se à condenação, né? Ele fica lá só de boneco, quem vota mesmo são os senadores, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado. Isso tudo aconteceu ontem. Beleza. Ele está falando assim, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal a perda do cargo, foi o que aconteceu, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui não está falando a perda do cargo ou inabilitação por 8 anos. Está falando a perda do cargo com a inabilitação. São duas coisas juntas. Então, ontem lá o PT fez um pedido, o Ricardo Lewandowski, petista, comunista, acatou o pedido deles de separar a votação. É um absurdo, isso aí não está previsto em lugar nenhum. Então, uma votação para afastá-la e uma que acabou mantendo os direitos políticos dela aí inabaláveis, né? Como se ela não tivesse feito nada. Então, se fosse para ficar assim, que ela continuasse aí até o fim, porque isso aí foi o maior circo da história, um dos, né? Porque 1 ano esse processo furado aí de impeachment para acontecer isso que aconteceu. E aí, eu queria comentar rapidinho aqui a respeito do discurso dela ontem na hora de sair fora. Dilma diz que impeachment é o segundo golpe do Estado que enfrenta na vida. Ela falou assim, é o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo, tá? Então, é interessantíssimo essa frase que ela falou. Para quê? Para você analisar, se você ainda tem dúvida do que ocorreu na época do regime militar, é isso. É a diferença que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu agora, o impeachment dela ontem, ela foi afastada, na época do regime militar, segundo ela, também sofreu um golpe. O golpe que ela está falando que ocorreu em 64
é o mesmo golpe que ela fala que aconteceu hoje com esse impeachment, ontem com o impeachment. Então, se você acredita que esse impeachment foi um golpe contra ela, porque você é um tremendo imbecil, assim, de uma gigantescamente imbecil. Então você começa a assimilar, se ela está falando que o processo de impeachment agora, de ontem, foi um golpe, o golpe, segundo ela, militar também foi um golpe, você começa a analisar que tem coisa errada naquela história de que foi um golpe militar. Não foi um golpe militar, beleza. Ela fala que os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição. Ela falou, concordo, porque eu acabei de falar aí. Rasgaram o artigo 52 da Constituição. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe militar. Condenaram uma inocente. Se você foi condenada, sua idiota, você não é mais inocente. Você foi considerada culpada, condenada, bandida, que todo mundo sabe. Dilma também afirmou que o impeachment interrompe o projeto nacional progressista, inclusive democrático, que ela representa, e que isso está sendo feito por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa e venal. Projeto progressista, inclusive democrático. Oh, que país maravilhoso a gente está vivendo, que 13 anos maravilhoso que o PT nos deixou, um legado maravilhoso. Ela fala que o golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as acepções, direito ao trabalho, a proteção de leis trabalhistas, direito à aposentadoria. Não vou nem ler essa merda que ela falou aqui. Direito dos negros, de indígena, dos jovens, da LGBT, de mulher. Pariu isso aqui. Em uma fala que durou 12 minutos, Dilma afirmou que se dirigia principalmente aos brasileiros que durante os governos dela e Lula superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade, deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhe foram negados. Isso aqui é como você estiver num banquete e o pobre está lá no teu pé e você deixa a migalha do pão cair para ele. Essa é a política do PT. Então eu estou comendo ali um monte de coisas deliciosas e tal, e o pobre ali com a carinha me olhando ali no chão. Deu o que eu penso? Petista, eu petista. Pô, eu preciso desse cara para votar em mim. Eu falei, seu fulano, pega aí a migalha do meu pão. Joga a migalha do pão, joga uma água. É isso que a política do PT. Por isso que ela fala desse negócio de inclusão. Papo furado, me fale aí um pobre aí que saiu da miséria nesse tempo aí dos 13 anos. Não, ele só afunda na miséria. Isso aí é... Daí ela fala aqui para finalizar, proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia, afinou. Esse processo, nisso aqui eu acho que ela até tem razão, esse processo, democracia já não existe mais, porque enquanto tiver essa cambada de esquerdista em todos os setores, todas as instituições públicas do Brasil, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o poder está no voto das pessoas. Não coloquem lixos lá. PMDB fez acordão com o PT para não votar que ela perdesse os direitos políticos. Por quê? Porque a gente está visando lá na frente. Então o PMDB é um bando de safado também, junto com o PT. Que sempre foi aliado do PT, né? Então nunca deixou de ser aliado do PT. Então o PMDB é uma desgraceira. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mas que eu estou chateado, estou.